O que são termos algébricos? Termos algébricos são aqueles caras que apresentam letras, valores desconhecidos, que podem ser incógnitas, assim como a gente viu na equação no passado. O que é incógnita? É algo que você vai descobrir. E podem ser variáveis. O que são variáveis? É o que a gente está vendo nesse caso. Variável é um valor que varia, é um valor que vai mudar. Esse S aqui é uma variável. Por quê? O valor da quantidade de sanduíche pode mudar. O B é variável. Por quê? A quantidade de batata pode mudar. Tudo isso aqui é variável. Certo? Então, isso aqui é uma expressão algébrica porque tem termos algébricos. E o que são termos algébricos? São expressões algébricas que tem, na verdade, que não tem as operações de adição e subtração. Então, se eu tiver alguém multiplicando, ou dividindo, ou potenciação, é um termo algébrico, um pedacinho de expressão algébrica, ou uma expressão algébrica bem pequena que não tem adição e subtração. É um termo algébrico. Todo termo algébrico, vou puxar até uma setinha aqui, ó, 10S. Todo termo algébrico tem uma parte que a gente chama de parte literal. O que é literal? Vem de letra. Parte literal e a parte numérica, que eu chamo de coeficiente. O que é coeficiente? É o valor que multiplica a parte literal. A parte literal é a letra, é o valor desconhecido. Tá? Então vamos dar um passo à frente agora. Valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? É o valor que uma expressão algébrica tem quando atribuímos valores às suas variáveis, às suas letras. Nada mais é do que o que a gente fez aqui. Só que a gente fez o processo inverso. A gente criou a situação para depois chegar na expressão algébrica. O que é o valor numérico dessa expressão algébrica? Se a gente começar a atribuir valores para essas letras, isso aqui, essa expressão algébrica vai ter um resultado numérico, um número. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Qual foi o valor do S aqui na número 2? O valor do S foi 1. Qual foi o valor do B? 3. Qual foi o valor do R? 0. Aqui é a mesma coisa. Qual foi o valor do S? 2. Qual foi o valor do B? 3. Qual foi o valor do R? 2. Tá? Por exemplo, aqui ó, um exemplo menos contextualizado. Qual é o valor da expressão 3K menos 7M quando K vale 3 e M vale menos 5? Vê só, isso aqui é uma expressão algébrica. Ela pode apresentar vários valores, porque essas letras são valores variáveis, eles podem mudar de acordo com a situação ou de acordo com a vontade de quem criou esse problema. Tá? No caso, é a vontade de alguém que criou, que sou eu. Só que eu estou perguntando qual é o valor dessa expressão quando o K vale 3 e o M vale menos 5. Lembra de uma coisa que eu falei com vocês ano passado. Quando a gente está lidando com termos algébricos, eu não preciso botar o ponto para indicar uma multiplicação. Tá? Eu posso pôr direto assim que nem eu fiz aqui. Ó. Então vamos lá. A expressão é 3K, só que o K eu quero que ele valha quanto? Eu quero que ele valha 3. Então é 3K menos 7 vezes M. Mas quem é M? Menos 5. Para a gente não se perder, eu vou pôr aqui em cima. Consegue enxergar que é a mesma expressão? Ó, 3K menos 7M. Só que eu substituí. No lugar da letra eu coloquei o valor que eu estou te dando aqui. Agora resolve. Qual é o valor dessa expressão quando essas letras têm os valores que eu dei? Bom, aí agora é expressão numérica, né? Vou botar para o lado aqui. 3 vezes 3, 9. Posso fazer essa multiplicação direto, não vai interferir em nada. 7 vezes 5, 35. Mais os sinais, ó. Menos com menos. Mais. Quanto é 9 mais 35? 44. Então, qual é o valor dessa expressão aqui, 3K menos 7M, quando o K vale 3 e o M vale menos 5? O valor dela nessa situação é 44, tá? Ó, a segunda aqui. Quero que vocês deem uma pausa e façam assim que eu terminar de ler. Ó. Encontre o valor de A ao quadrado menos 3C mais 7 quando A é menos 2 e C é 0. Calcula essa expressão aí, dá uma pausa e calcula rapidinho. Ó, então eu fiz aqui, ó. A ao quadrado
menos 3 vezes C mais 7 é igual ao quê? Bom, eu já usei os valores, ó. O A é menos 2 e o C é 0, ok? Agora é só calcular. Quanto é menos 2 ao quadrado? É menos 2 vezes ele mesmo, né? Quanto é menos 2 vezes menos 2? 4 positivo, tá? 3 vezes 0, 0. Então, menos 0 mais 7. O 7 fica 7 porque não está multiplicando ninguém, não tem nenhuma letra ali. Quanto é 4 menos 0? 4. Mais 7? 11. Ok? Então, a gente tem aqui, ó. Peguei a mesma expressão que eu tinha aqui em cima, tá? A mesmíssima expressão, só substituir as letras pelos números que eu dei. E aí eu tenho o resultado. Ok? Sem problema nenhum. Ah, se eu desse outras letras aqui. É só você fazer o que, ó? Onde tem A, tu vai colocar o que? O valor que eu te dei. Onde tem C, tu coloca o valor que eu te dei. Tá? Lembrando que esse 2 aqui do quadrado, ele não some. Ele continua. Foi o que eu fiz aqui, ó. Só que no lugar do A eu coloquei o menos 2. Por que o menos 2 entre parênteses? Porque imagina que esse A é uma caixinha e dentro dessa caixinha tem o menos 2. Esse C é uma caixinha e dentro dessa caixinha tem o 0. Aqui é a mesma coisa. Esse N é uma caixinha e dentro dessa caixinha tem o menos 5. Por aí vai. Por isso que eu coloco entre parênteses. Porque é o que está dentro do M que está dentro dessa caixinha. Ok? A próxima aqui é o seguinte. Próximo exemplo. A expressão dada por o triplo da soma de 3 com um valor menos 2, tá? Então, a vírgula aqui. A expressão dada por o triplo da soma de 3 com um valor menos 2, quando esse valor é igual a menos 4, ou seja, esse valor aqui é igual a menos 4, quanto vale essa expressão? Tá? Então, olha só. Primeiro, a gente vai ter que lembrar do ano passado que a gente transformava essas expressões literais em expressões algébricas, tá? Então, qual era a dica que eu dava? Cada palavrinha você transforma em símbolo matemático. O que a gente vai arrumar aqui? Isso aqui, ó. O triplo é 3 vezes. 3 vezes a soma de 3 mais um valor menos 2 vai dar algum resultado. Mas eu quero que esse valor seja quanto? Menos 4. Dá uma pausa, substitui esse x por menos 4 e resolve essa expressão aqui. Bom, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui é a multiplicação armada. Você pode fazer a distributiva aqui, que é aquela a propriedade que a gente já viu, né? Mas você pode resolver o que está dentro do parênteses, não tem problema. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Se eu estou te dando algo negativo, na verdade a gente está perdendo, não é isso? Então tem que 3 menos 4 vale quanto? Menos 1, né? 3 vezes o que está dentro do parênteses é 3 menos 4. Ok? Menos 2. Certo? Esse menos 1 é resultado do que está aqui dentro do parênteses. Tá? Quanto é 3 vezes menos 1? Começa pela multiplicação, tá? 3 vezes menos 1 é menos 3. E o menos 2 eu vou repetir. Quanto vai dar isso aqui? Então, o valor dessa expressão quando x é menos 4 vai ser o quê? Menos 5. Certo? Opa, deixa eu botar na tela. Menos 5. E aí, pra gente fechar, eu trouxe aqui, ó. Isso aqui eu não vou atribuir valores, tá? Vou só falar. Expressão algébrica racional, expressão algébrica irracional. A expressão algébrica racional é aquela que apresenta apenas termos racionais. Ou seja, não há operação de radiciação. A gente só tem adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Radiciação não tem, tá? E aí eu até separei aqui em dois casos também, ó. A expressão algébrica racional, ela pode ser inteira. O que é inteira? Ela não tem denominador, ó. 3n mais 2 é uma expressão algébrica, não tem radiciação, é uma expressão algébrica racional. Menos 5x ao quadrado mais 10 menos m é uma expressão algébrica racional, tá? Aqui eu também tenho expressões algébricas racionais. Mas expressões algébricas racionais fracionárias. Por que fracionárias? Porque ela tem um denominador e esse denominador é um termo algébrico, tá? Ah, mas se aqui eu tivesse, por exemplo,
3n mais 2 sobre 9 é uma expressão algébrica fracionária? Não, não é. Porque apesar de ter um denominador, esse denominador é um número, é um valor que a gente sabe qual é. Então é uma expressão algébrica inteira, tá? Ela só é fracionária quando o denominador é uma letra, quando o denominador é um termo algébrico. E repara que eu não tenho operação de radiciação, ok? E a expressão algébrica racional, desculpa, aqui é irracional. Sabe errado. A expressão algébrica irracional é aquela que apresenta termos irracionais, ou seja, há a operação de radiciação. Significa que só tem radiciação? Não, significa que ela está lá, beleza? Então, aqui eu tenho, por exemplo, 6g mais a raiz quadrada de 2f menos 2. Isso aqui torna a expressão irracional. Isso aqui torna a expressão irracional. Aí lembrando, se eu tenho isso aqui, ó, 3k mais raiz quadrada de 2, é irracional? Não é. Porque apesar de ter uma raiz quadrada, esse cara é um número. Não é um termo algébrico. Ok? Então ela só é irracional quando tem um termo algébrico dentro da raiz. Nesse caso ela não é. Termo algébrico dentro da raiz é irracional. Racional é quando não tem o termo algébrico dentro da raiz. A expressão algébrica racional fracionária é quando eu tenho um denominador fracionário, ok? Algébrico. Isso aqui não é fracionário, é inteira, porque o denominador é um número, ok? Então, galerinha, é isso.